Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 4 de outubro de 2023, a Igreja Católica celebra a memória como santo do dia de São Francisco de Assis. Conheço Jesus pobre e crucificado, e isso me basta, dizia São Francisco de Assis, cuja festa se celebra neste dia. O Papa, que escolheu o nome Francisco por causa deste santo, definiu-o como homem de harmonia e de paz, o que certamente é verdade. São Francisco nasceu em Assis, Itália, em 1182, em uma família abastada. Tinha muito dinheiro e o gastava com ostentação. Só se interessava por gozar ou aproveitar a vida. Em sua juventude, foi à guerra e acabou sendo feito prisioneiro. Logo depois de ser libertado, ficou doente até que escutou uma voz que lhe questionou: Francisco, a quem é melhor servir, ao amo ou ao criado? Retornou para casa e com a oração foi entendendo que Deus queria algo a mais dele. Começou a visitar e servir aos doentes, até dar de presente suas próprias roupas e seu dinheiro. Desta maneira desenvolvia seu espírito de pobreza, humildade e compaixão. Certo dia, enquanto rezava na igreja de São Damião, pareceu-lhe que o crucifixo repetia-lhe 3 vezes: Francisco, vai e repara a minha igreja, que, como vês, está toda em ruínas. Então, acreditando que lhe pedia que reparasse o templo físico, foi, vendeu os vestidos da loja de seu pai, levou o dinheiro ao sacerdote do templo e pediu para viver ali. O presbítero aceitou que ficasse, mas não aceitou o dinheiro. Seu pai o buscou, golpeou-o furiosamente, e ao ver que seu filho não queria retornar para casa, exigiu o dinheiro de volta. Francisco, ante o conselho do bispo, devolveu-lhe até a roupa que levava no corpo. Mais adiante, ajudou a reconstruir a igreja de São Damião e de São Pedro. Com o tempo, transferiu-se para uma capela chamada Porciúncula, a qual reparou, consertou e onde viveu. Pelos caminhos, costumava saudar dizendo: a paz do Senhor esteja contigo. Sua radicalidade de vida foi atraindo algumas pessoas que queriam ser seus discípulos. Foi assim que em 1210, Francisco redigiu uma breve regra e, junto a seus amigos, foi a Roma, onde obteve a aprovação. O santo fez da pobreza o fundamento de sua ordem, e o amor à pobreza se manifestava na maneira de se vestir, nos utensílios que usavam e nos atos. Apesar de tudo, sempre eram vistos alegres e contentes. Sua humildade não era um desprezo sentimental de si mesmo, a não ser na convicção de que, ante os olhos de Deus, o homem vale pelo que é e não mais. Muitos há que, insistindo em orações e serviços, fazem muitas abstinências e macerações ou machucados dos seus corpos, mas por causa de uma única palavra que lhes parece ser uma injúria a seu próprio eu, ou por causa de alguma coisa que se lhes tire, sempre se escandalizam e se perturbam. Estes não são pobres de espírito, porque quem é verdadeiramente pobre de espírito odeia-se a si mesmo e ama quem lhe bate a face, costumava dizer São Francisco de Assis.
considerando-se indigno, chegou a receber só o diaconato e deu à sua ordem o nome de frades menores, porque queria que seus irmãos fossem os servos de todos e buscassem sempre os lugares mais humildes, conforme as parábolas de Cristo. É atribuído a ele ter começado a tradição do presépio, que se mantém até os dias de hoje, no Natal. Além disso, Deus lhe concedeu o milagre dos estigmas de Cristo. Ao visitar Assis, em 4 de outubro de 2013, o Papa Francisco disse que São Francisco de Assis dá testemunho de respeito por tudo. Dá testemunho de que o homem é chamado a salvaguardar o homem, de modo que o homem esteja no centro da criação, no lugar onde Deus, o Criador, o quis, e não instrumento dos ídolos que nós criamos. A harmonia e a paz. Francisco foi homem de harmonia e de paz. Além de São Francisco de Assis, a Igreja celebra neste mesmo dia 4 de outubro a memória dos seguintes santos: São Petrônio, São Quintino, Santa Áurea, o Beato Francisco Xavier Silos, o Beato Henrique Morin Pélissier, o Beato José Canet Giner e o Beato Alfredo Pélissier Munhoz. São Francisco de Assis e demais beatos e santos do dia 4 de outubro, rogai por nós.